Advogados de imigração alertam para perigo em abordagens da Polícia de Imigração. Governo Trump lista regiões que protegem imigrantes e ameaça cortes e processos legais. Presidente dos Estados Unidos condena a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Incêndios na Califórnia forçam moradores a deixarem suas casas. E incêndios no Canadá provocam má qualidade do ar em diversos estados do norte e nordeste dos Estados Unidos. Olá, boa noite. Boa noite. Nos Estados Unidos, falhas nos sistemas migratórios que não cruzam as informações já estão afetando cidadãos naturalizados ou portadores de green card, que é a residência permanente. Muita gente tem sido confundida com um imigrante em situação irregular e durante abordagens de trânsito tem até sido detidas pelo ICE. A reportagem é do Eliseu Caetano. Ao contrário do que se imagina, há uma falha grave de comunicação entre os sistemas de imigração dos Estados Unidos, como o USCIS, o ICE e outras agências. Isso provoca atrasos significativos na atualização do status de uma pessoa. Segundo os departamentos de imigração, o principal motivo é o alto volume de processos. Mais de 11 milhões de casos pendentes, o maior em uma década. A escassez de funcionários e a falta de integração dos sistemas agravam ainda mais o problema. O resultado? Registros desatualizados por meses ou até anos, mesmo após a naturalização ou a obtenção do green card. Existe um problema de comunicação interagências, mas vamos somar a isso também que é esse acúmulo, né, já vem acontecendo já há mais de década, mas também atribuído à ineficiência desses órgãos governamentais. E por que não falar, inclusive, de incompetência? E adicionalmente, mais um argumento também é a falta de investimento, né, de interesse em melhorar a eficiência desses processos de casos de imigração, porque fala-se muito em investir na fronteira, né, para impedir a entrada de imigrantes, mas não se fala em investir em ferramentas para melhorar o processamento desses casos. Com cerca de 1.200 prisões diárias ligadas à política migratória, a falta de integração entre os sistemas tem surpreendido muitos moradores com residência permanente ou novos cidadãos. As pessoas estão descobrindo que estão com status incorreto quando são paradas pelos agentes do ICE. Eu acho que existe aí também uma parcela dos casos que é por maldade dos oficiais de imigração, que tem meta, eles têm cota para atingir. E aí quando eles fazem isso, essas prisões ilegais de quem está legalizado, eles colocam isso como números para que eles possam então atingir a sua cota de apreensões. A orientação dos especialistas é monitorar o seu status nos sistemas federais e andar com documentos originais como o green card, passaporte americano, certificado de naturalização, para evitar dor de cabeça com os agentes de imigração. Então a recomendação geral é que as pessoas carreguem consigo um comprovante do seu status imigratório legal aqui na América. Para quem tem o Green Card, carregue o cartãozinho original do seu Green Card. Deixe em casa uma cópia se eventualmente você precisar pedir uma segunda via. E se por um acaso for detido pela imigração, fique tranquilo, nas próximas horas é o tempo que eles levam para confirmar o seu status legal e você vai ser liberado. Documentos do ICE, a Polícia de Imigração, mostram que as prisões de imigrantes diferem entre estados azuis e vermelhos. Os dados revelam que hoje, no geral, mais estrangeiros estão sendo presos em estados com tendência republicana. A maioria dessas prisões nesses estados vermelhos, 59%, aconteceram dentro de prisões. Ou seja, o maior número de operações acontece em cadeias, na busca por quem tem histórico criminal. Em contraste, em estados com tendência democrata, 70% das detenções aconteceram nas comunidades, em locais de obra e nas ruas. E a maioria dos detidos não tem registro criminal. Segundo uma análise dos dados, essa diferenciação partidária entre os estados nas ações do ICE sempre existiu, mas aumentou desde o ano passado. Funcionários do governo dizem que as diferenças são simplesmente um efeito das políticas de santuário aplicadas em muitos estados controlados por democratas.
E o Departamento de Justiça publicou uma lista de 35 jurisdições santuário que incluem cidades e estados que entraram na chamada lista negra do governo. A ideia é formar uma força-tarefa para pressionar essas regiões que impedem a ação do governo e da Polícia de Imigração. Eles querem limitar o acesso a verbas federais e abrir processos legais. A lista inclui 3 estados da Nova Inglaterra: Connecticut, Rhode Island, Vermont e ainda várias cidades santuário, como Boston, Chicago, Nova York e Los Angeles. A procuradora-geral, Pamela Bondi, afirmou que esses locais colocam em risco a segurança dos americanos e que entraram na mira do Departamento de Justiça e vão receber ações legais e cortes financeiros. A estratégia é pressionar para que essas regiões deixem de ser santuário. O governo disse que está aberto para negociar com essas jurisdições que quiserem abandonar as proteções aos imigrantes em situação irregular e quiserem colaborar com o ICE. Os estados e as cidades que defendem a política de santuário prometeram resistir à pressão federal. Para as autoridades locais, essas medidas protegem famílias e evitam deportações injustas, além de fortalecer a confiança entre as comunidades e as gestões municipais e estaduais. A polícia de New Hampshire está investigando as circunstâncias de uma briga que ocorreu na frente do prédio do Poder Legislativo Estadual. Os agentes tentam identificar quem são os homens neonazistas mascarados que provocaram a confusão ao atacar pessoas na rua. In the video you can see him getting beaten sort of in the back. Essa moradora registrou a ação do grupo neonazista. Ela diz que os homens mascarados começaram a fazer uma espécie de protesto em frente à Câmara Estadual em Concord, mas rapidamente a situação se escalou para um ato de violência, com ataques a quem passava pela região. And directly under us, a giant black flag with a white swastika on it, and about 20 or so completely masked. Ela conta que eram cerca de 20 homens, todos com o rosto coberto. Eles carregavam uma bandeira enorme com a suástica nazista. Em um certo momento, um homem se irritou e começou a gritar para que eles fossem embora dali, e foi atacado com socos e chutes. Ele teve ferimentos consideráveis. Physically not in great, perfect condition, but he is okay. O vídeo viralizou e tem deixado a comunidade judaica do estado com medo. Shocked. This is not what New Hampshire is about. You know, the swastika is promoting hatred and genocide. Jeremy Berger é da Federação Judaica de New Hampshire. Ele diz que em tempos como este é importante que as pessoas se comuniquem. I think it's really education, bringing people together, talking, communication. That's what it's all about. Em uma declaração, a governadora Kelly Ayotte disse: não há lugar para grupos de ódio ou suas ideologias repugnantes em New Hampshire. A polícia diz que ainda está investigando o incidente e tentando identificar o grupo. A seguir, Donald Trump condena a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E a gente explica a guerra política que está rolando na Câmara dos Deputados do Texas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Um confronto político na Casa Legislativa do Texas ganhou uma enorme repercussão e levou o governador do estado a pedir a prisão dos deputados da oposição. Agora, outros estados alertam que o que aconteceu por lá pode se espalhar pelo país com um aumento da polarização política.
56 democratas do Texas deixaram a Câmara dos Deputados vazia para que não houvesse quórum suficiente para as votações. Members, a quorum is not present. O grupo diz que deixou o Estado como uma última tentativa de sabotar os planos republicanos, que já têm maioria na casa, de adicionar outras 5 vagas para o partido antes das eleições de meio de mandato. A medida beneficiaria o governo republicano no Congresso no próximo ano. It really is the nuclear option to stop democracy crumbling in the United States. Deputados como Mihaela Plessa dizem que a fuga foi a última opção dos legisladores para impedir um colapso da democracia. But what's happening here is map manipulation. A redistribuição distrital deve acontecer por representação e não por manipulação, diz a deputada. Por lei, o redistritamento deve ser feito a cada 10 anos e está vinculado aos resultados do censo dos Estados Unidos. Os democratas dizem que vivem uma guerra silenciosa, que começou com uma mudança no mapa estadual sem aprovação da Câmara. O grupo alega que a tentativa de expandir o domínio republicano no estado, sem o processo legal, é apoiada pelo presidente Donald Trump. They've left the state, abandoned their posts, and turned their backs on the constituents they swore to represent. A fuga levou o presidente da Câmara do Texas a emitir um mandado de prisão civil para os deputados que não estavam presentes na sessão especial. O governador Greg Abbott ameaçou destituir os que fugiram e diz que não há nada de ilegal em manipulação eleitoral. The idea that a governor of Texas could remove all of the sitting legislators of one party, that should shock every American. Autoridades e parlamentares democratas em todo o país alertam que o que está acontecendo no Texas é uma ameaça e que os esforços republicanos para redefinir agressivamente os distritos congressionais para afetar as eleições nacionais podem se repetir em outros estados. Uma estátua confederada que foi derrubada durante os protestos do Black Lives Matter em 2020 vai ser reinstalada pelo governo Trump. A decisão foi tomada pelo presidente e anunciada hoje pelo Serviço Nacional de Parques da capital Washington, D.C. A estátua de bronze retrata Albert Pike, um general confederado líder da maçonaria que lutou para defender a escravidão durante a Guerra Civil. Ela ficava próxima a um parque ali no Capitólio dos Estados Unidos e era a única estátua em D.C. que homenageava um confederado. Desde que foi queimada e derrubada por manifestantes que defendem o fim da cultuação de nomes que defenderam a escravidão, o monumento foi reformado e está guardado. Agora a administração Trump disse que ele vai voltar ao mesmo lugar de antes em outubro. E lá na capital do país, o presidente Trump condenou a prisão domiciliar decretada pelo Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Ele disse que os Estados Unidos estão avaliando esse caso. Trump também falou sobre uma nova rodada de tarifas que vai ser imposta ao setor farmacêutico. Matias Brotero tem as informações. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão impor uma nova tarifa sobre a importação de produtos farmacêuticos. Inicialmente, o tributo será pequeno, mas pode chegar a 250%, disse o republicano em entrevista ao canal de televisão CNBC. O objetivo da medida é incentivar a produção doméstica. Outras tarifas serão anunciadas sobre semicondutores e chips. O republicano voltou a dizer que nas próximas 24 horas deve elevar as tarifas recíprocas da Índia, atualmente determinadas em 25%. A justificativa, de acordo com Trump, é que a Índia compra petróleo da Rússia e, por isso, financia a guerra contra a Ucrânia. Faltando 2 dias para que as taxas sejam colocadas em prática para a maioria dos países, a presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, viajou a Washington em um esforço para evitar as tarifas de 39% anunciadas pela Casa Branca. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, o premier israelense reuniu o gabinete para discutir o futuro da guerra contra o Hamas e também a tomada total da faixa de Gaza. Hoje, mais caminhões com ajuda humanitária entraram no enclave palestino sob monitoramento de Israel. Israel voltou a autorizar hoje a entrada de alimentos por organizações do setor privado na faixa de Gaza. Comerciantes de Gaza foram liberados para importar produtos usando transferências bancárias, que serão monitoradas para evitar o desvio de dinheiro e comida pelos terroristas do Hamas. Números das Nações Unidas mostram que desde maio, 88% dos caminhões de ajuda humanitária da organização foram saqueados no território palestino. Hoje, a Cruz Vermelha disse que não tem como ajudar os reféns com comida e remédios
sem uma garantia de segurança do Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reuniu o gabinete de segurança para discutir o futuro da guerra na região. Segundo a imprensa local, Netanyahu quer ainda nesta semana convencer todos os ministros do plano de ocupação total da faixa de Gaza, por mais que as operações militares ameacem a integridade dos reféns. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, adolescente é preso na Flórida por assassinar os pais. E termina a caçada a um fugitivo no Tennessee. Homem era procurado por quádruplo homicídio. Pelo menos 13 pessoas precisaram de atendimento médico após a inalação de fumaça por causa de um incêndio dentro de um metrô em New Jersey. Segundo as autoridades, vários passageiros continuam hospitalizados. Uma pessoa conseguiu registrar em vídeo os momentos de terror de quem estava dentro dos vagões bem na hora das chamas. Esse incêndio aconteceu ontem, em um horário de pico, na estação de Newport, quando o trem, que na região é chamado de PATH, estava absolutamente lotado. A estação é a última do estado antes de chegar à ilha de Manhattan, em Nova York. Ainda não se sabe o que deu início a esse incêndio. Por causa do incidente, o serviço de trens chegou a ser interrompido, mas hoje já voltaram a circular normalmente. Um adolescente de 14 anos foi preso em Clay County, na Flórida, por assassinar os pais. Ele matou os dois a tiros. O caso chocou familiares e amigos que disseram que os três tinham uma ótima relação. O adolescente foi identificado como Trevor Lee, de apenas 14 anos. As autoridades não divulgaram foto do detido. Informaram apenas que ele já foi encaminhado para o centro de detenção do condado e que pode responder pelos crimes como adulto. He was funny, charismatic. O melhor amigo do jovem disse estar chocado, assim como todos. Ele conta que Trevor era super carismático e carinhoso e que tinha uma ótima relação com os pais. Mas, segundo a polícia, nessa madrugada, uma discussão começou na casa da família em Jacksonville e Trevor usou uma arma para assassinar o pai e a mãe. And that this shooting culminated from that argument. A xerife do condado diz que o caso ainda é um mistério para os investigadores. A arma usada no crime foi encontrada no local. Ela pertencia às vítimas David Lee e Brandy Smith. I guess I never know what caused him to do that, because, like I say, he had good parents. Vizinhos estão em choque. Dizem que os três eram muito unidos e que David e Brandy eram pais exemplares. Os investigadores tentam esclarecer o que levou o adolescente a cometer o duplo homicídio. A casa da família segue isolada, enquanto buscas são feitas. Trevor deve prestar um depoimento em breve. Ele deve permanecer sob custódia até o julgamento. No Tennessee, terminou hoje uma caçada humana que durou 4 dias e que mobilizou toda a força-tarefa da região pelo ar e pela terra. A polícia prendeu um homem acusado de matar 4 pessoas da mesma família, fugir com um bebê e depois abandoná-lo em um quintal. A polícia cercou uma área rural de Jackson, no Tennessee, e prendeu Austin Drummond, de 28 anos, acusado de executar uma família inteira, pais, avós e tio, em um sítio em Tiptownville. O suspeito fugiu com um bebê de 7 meses e o abandonou no quintal de uma residência desconhecida. Quando a polícia foi procurar pelos pais, encontrou a cena da chacina. Foram 4 dias de intensa caçada pelo ar e pela terra. A polícia rastreou as mensagens de Austin e as movimentações financeiras para conseguir prendê-lo. O homem, que tem histórico de violência, foi libertado da prisão no final do ano passado. As autoridades disseram que ele conhecia a família, mas estão investigando o motivo do crime. Austin Drummond vai responder por 4 homicídios em primeiro grau. No próximo bloco, incêndios na Califórnia forçam moradores a deixarem suas casas. E queimadas do Canadá provocam má qualidade do ar em diversos estados do norte e nordeste dos Estados Unidos. A Califórnia enfrenta um novo incêndio florestal de grandes proporções, que já está sendo considerado o segundo maior do estado. As chamas seguem fora de controle e já consumiram uma área quase 3 vezes o tamanho da Península de São Francisco.
Em 5 dias, o incêndio Gifford devorou mais de 80 mil acres nas regiões costeiras de Santa Bárbara e São Luís Obispo. O calor extremo e os ventos fortes atrapalham o trabalho dos quase 2.000 bombeiros. Até agora, apenas 7% do fogo foi contido. As chamas avançam em direção às áreas residenciais, com alertas de evacuação para centenas de pessoas. Cerca de 900 estruturas estão sob ameaça. A rota estadual 166 também foi interditada nos 2 sentidos. Além do Gifford, outros 2 incêndios preocupam as autoridades. O Rose Fire, no condado de Riverside, que já destruiu 1.200 acres e forçou a saída de moradores em comunidades rurais. E o Gold Fire, em São Bernardino, que queimou 348 acres em terrenos íngremes e de difícil acesso. A fumaça densa já pode ser vista a quilômetros de distância e compromete a qualidade do ar em cidades de Nevada, como Las Vegas. Tem aviso também de qualidade de ar comprometida para os estados do meio oeste, norte e nordeste. Mais um motivo por lá são os incêndios florestais no Canadá. A fumaça densa já se espalhou por várias regiões daqui do território norte-americano, provocando alertas de saúde pública. São mais de 700 incêndios ativos no Canadá que estão comprometendo a qualidade do ar em várias regiões do meio-oeste, norte e nordeste dos Estados Unidos. Cidades como Detroit, Chicago e Buffalo registraram níveis de poluição atmosférica entre os piores do mundo. Em Nova York não é diferente. A fumaça densa das queimadas do Canadá também chegou por aqui e compromete o ar. Hoje cedo, a cidade registrou um dos piores índices de qualidade do mundo. As autoridades alertaram que a poluição atmosférica é considerada de risco para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A prefeitura chegou a pedir à população para evitar praticar atividades ao ar livre. Segundo as autoridades ambientais, 2/3 dos incêndios no Canadá estão fora de controle, impulsionados por temperaturas extremas, baixa umidade e ventos fortes. A previsão é de que a fumaça continue afetando os Estados Unidos nos próximos dias, enquanto os incêndios no Canadá seguem fora de controle. Este é o 3º ano que o território vizinho registra as piores queimadas da história desde o início dos registros em 1983. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá tem chuva ao longo do dia, com mínima de 70, máxima de 85. Olha, vai chover em toda essa região, até Charlotte. Nessa região aí de Charlotte, mínima de 75, máxima de 88. Atlanta e Jacksonville, a gente tem trovoadas ao longo do dia e chuva. Tampa e Miami já tem sol aí entre nuvens. Em Tampa, máxima de 86, mínima de 78 graus. Em Houston, a gente tem sol entre nuvens. Mesma situação em Brownsville e em San Antônio, por lá a máxima chega a 101 e brilha bastante o sol na faixa de El Paso até Albuquerque. O sol continua firme e forte em Phoenix, no Arizona, com máxima de 108. Sol também na previsão de Los Angeles e Las Vegas e Salt Lake City, mas em São Francisco previsão é de tempo nublado. Os Estados Unidos estão se preparando para comemorar seu aniversário de 250 anos no próximo ano. E um local histórico que pertenceu a um ex-presidente norte-americano está ganhando os holofotes na Virgínia por causa de descobertas arqueológicas. À primeira vista, James Monroe's Highland parece um lugar tranquilo do passado, mas essa propriedade histórica do condado de Albemarle ainda está cheia de descobertas. Since our founding history was 250 years ago, we've sorted it all out and we know it. A diretora executiva da residência diz que esse é um marco histórico norte-americano. Foi aqui que viveu o 5º presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Ele liderou o país entre 1817 e 1825 e ficou famoso por promulgar uma política de limitação do colonialismo europeu nas Américas. Hoje, séculos depois, trabalhos arqueológicos na casa, que fica no estado da Virgínia, revelam novos detalhes sobre parte da história do país. One of the main stories at this site is that the story was wrong for a long time. Recentemente se descobriu, por exemplo, que a casa foi erguida durante a presidência de Monroe e detalhes do prédio remontam à época da fundação dos Estados Unidos. We have to wash them, we have to sort them, we have to put them in bags, and then they get prepared and cataloged for permanent storage. Charlotte Russell, uma das arqueólogas, diz que cada objeto encontrado aqui, com a ajuda de novas tecnologias, tem contado melhor a história do país.
E à medida que os Estados Unidos se aproximam do seu aniversário de 250 anos, celebrado no ano que vem, a equipe de Highland afirma: locais como este nos lembram que a história não é apenas algo para lembrar, mas também para continuar explorando. Archaeology is a tool that we can use to ask new questions about places that we thought we knew everything about. A Casa Monroe está sempre aberta para o público. É hoje um dos mais visitados museus que contam a história da fundação dos Estados Unidos. Nesta semana, pais e mães estão nos preparativos finais para o próximo ano letivo dos filhos. E para muita gente fica uma sensação de eu preciso de férias das férias. Pois é, se esse é o seu caso, calma que você não está sozinho. A estafa dos adultos após período de folga é real. Estudos mostram que 42% dos trabalhadores do país sentem ansiedade ao voltar ao trabalho após uma folga e 41% afirmam sentir esgotamento nos primeiros dias de retorno. Esse fenômeno é conhecido por aqui como post-vacation blues, ou esgotamento pós-férias. Ele acontece por causa do ritmo acelerado com que as pessoas optam por curtir a folga prolongada. Ou seja, em vez de pisar no freio, reduzir os compromissos e aproveitar o tempo longe do escritório para relaxar, elas aceleram ainda mais, preenchendo o dia com visitas a museus, parques, jantares em restaurantes, dormindo mal e ficando ainda mais estressadas. E para manter o estresse sob controle, basta priorizar hábitos simples, como uma rotina regular de sono e refeições, ajuda a equilibrar os hormônios e estabilizar o ritmo biológico. A exposição ao sol pela manhã estimula a energia natural e reorganiza o relógio corporal. A hidratação constante também é fundamental, especialmente se você estiver em clima quente ou consumindo mais alimentos processados. E prefira alimentos ricos em magnésio e potássio, como folhas verdes escuras, abacate, bananas e sementes, ótimos aliados para acalmar o sistema nervoso. Aproveitar as férias para recarregar as energias é comprovadamente bom para a saúde. O bem-estar gerado por uma boa viagem pode durar até 43 dias após o retorno, especialmente quando há desconexão total do trabalho e das obrigações rotineiras. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo em uma próxima edição. Até lá. Até.